Fala pessoal, voltando aqui, tá? Então, para o próximo exercício, nós temos o volume do tetraedro, ou seja, determinar o volume do tetraedro de vértices O00, origem, tá? A200, B040 e C214, tá? Então, como que a gente calcula o volume do tetraedro, tá, gente? Então, o volume do tetraedro, ele é igual, vou colocar aqui o volume do tetraedro, ele é igual ao volume do paralelepípedo dividido por 6. Tá? Então, calculando o volume do paralelepípedo dividido por 6, a gente tem o volume do tetraedro. Tá? Neste caso, como que a gente calcula o volume do paralelepípedo? Tá? O volume do paralelepípedo ele pode ser obtido pelo produto misto entre os três vetores. Tá? Então, produto misto entre o vetor U, o V e o vetor W. Tá? Nesse caso, a gente precisa definir quem são esses três vetores. Tá? Então, eu vou chamar vetor U, ele é o vetor OA, ou seja, que parte da origem e vai para o ponto A. É legal utilizar como início sempre a origem, porque ele é o 0, 0. Né? Então, se eu calcular o vetor OA, ele vai ser o vetor exatamente 2, 0, 0, que é o ponto A. Tá? O nosso vetor V, eu vou definir então como sendo o nosso vetor OB, vetor que sai da origem e vai para o B, sendo esse vetor então o 0, 4, 0. Tá? E calcular o vetor, nosso vetor W, que vai ser o vetor que sai de O, da origem, e vai para o ponto C, sendo então esse vetor o vetor 2, 1 e 4. Tá? Isso só é possível quando um dos nossos vértices é a própria origem. Tá? Então, o nosso volume do paralelepípedo vai ser dado pelo determinante de 2, 0, 0, 0, 4, 0 e 2, 1, 4. Né? Lembrando que nesse caso, se o resultado por algum motivo ele retornar um valor negativo, a gente vai considerar o módulo desse valor. Tá? Então, diagonal principal, a gente vai ter 2 vezes 4, 8, vezes 4, a gente vai ter então aqui é 16 vezes 2, coisa, 32. Tá? Próxima vai ser 0, próxima vai ser 0. Tá? Então, mais 0, mais 0. Menos, então, as diagonais secundárias. A gente vai ter aqui 0, 0 e 0. Tá? Então, 0, mais 0, mais 0. Certo? Então, quer dizer que o volume do paralelepípedo é igual a 32 unidades cúbicas. Tá? Quanto que vai ser, então, nesse nosso caso, o volume do trapézio, né? Do trapézio não, do tetraedro. O volume do tetraedro vai ser então 32, que é o volume do paralelepípedo, dividido por 6. Tá? Nessa divisão por 6, a gente vai ter aqui que é 16 sobre 3. Tá? Ou seja, não dá mais para simplificar. O máximo que eu poderia colocar na representação decimal, na qual seria 5,333 unidades cúbicas. Certo? Vamos então para o próximo. A área do paralelogramo determinado pelos vetores. Tá? Como a gente consegue calcular a área do paralelogramo? Tá, gente? Então é a área, não volume. Né? Quando eu falo de área, a gente usa o produto vetorial. Na verdade, o módulo do produto vetorial. Tá? Então, o módulo do produto vetorial entre os dois vetores, ele vai estar gerando a área do nosso paralelogramo. Tá? Então, neste caso, produto vetorial, tá? Então, x. Então, nesse caso, vamos calcular o produto vetorial entre U e V, U vetorial AV. Nesse caso, como é a área, a gente não tanto faz a ordem, tá? Porque se a gente inverter a ordem, só vai mudar o sentido, né? O vetor fica oposto, mas o módulo é o mesmo valor, tá? Então, IJK,
1, 2 e 3, 2, 1, 1. Tá? Nós teremos, então, 2 menos 3, então teremos menos i. Tá? Estou fazendo de forma direta, menos 1i. J, a gente vai ter 1 menos 6, então são menos 5. Como inverte, mais 5J. Tá? E para cá, nós vamos ter 1 menos 4, então menos 3. Menos 3K. Ou seja, o nosso vetor formado pelo produto vetorial é menos 1, 5 e menos 3. Tá? A área, então, vai ser o módulo desse vetor. Lembrando que o módulo vai ser, então, a raiz quadrada de menos 1 elevado ao quadrado, mais 5 elevado ao quadrado, mais menos 3 elevado ao quadrado. Tá? Então, teremos aqui 25 mais 9, tá? 25 mais 9, 34, mais 1, 35. Tá? Então, a raiz quadrada de 35. Tá? Será que é possível simplificar? Sim, tá? Neste caso é possível simplificar. O que é a raiz quadrada de 35? Né? A raiz quadrada de 35 é 9 vezes... Não, 9 não. 3 vezes 15, não é. Não tem simplificação, né? A gente poderia colocar aqui quanto? Não tem. Não dá para simplificar. Eu pensei que era 45. Tá? Então, raiz quadrada de 35 unidades quadradas, né? Ou unidades de área, que seria o A, certo? Vamos para o próximo. Sejam os vetores U, V, o vetor W1, 3U mais 2 menos 2V, W2, U mais 3V e W3, I mais J mais menos 2K. E ele quer o determine o volume do paralelepípedo definido pelos valores. Muito bem, tá, gente? O volume do paralelepípedo é igual ao módulo do produto misto, né? Ou seja, do produto formado por W1, W2 e W3. Tá? Quem são esses nossos vetores? Né? O W1 é 3 vezes o vetor U, então a gente vai ter aqui o vetor 3, 3, 0, mais duas vezes, né? Na verdade, o oposto de duas vezes o vetor V. Então a gente vai ter menos 4, 0 e menos 2, o que gera para a gente o vetor W1 sendo igual a menos 1, 3 e menos 2. Achei o primeiro vetor. O nosso vetor W2, ele vai ser, então, vetor U, o vetor 1, 1, 0, mais 3 vezes o vetor V, então mais o 6, o 0 e o 3. Tá? Então, nosso vetor W2 é o vetor 7, 1, 3. Tá? E o nosso vetor W3 é o vetor formado por 1, 1, menos 2. Tá? Temos aqui nossos três vetores. Vamos calcular, então, o nosso produto, né? O produto entre eles, W1, W2, produto misto entre eles. W3, então o determinante de menos 1, 3, menos 2, 7, 1 e 3, 1, 1 e menos 2. Tá? Então, o nosso produto vai ser dado por diagonal principal. A gente vai ter, então, 2 positivo, mais 9,
menos 14, menos as diagonais secundárias, então temos menos 2, 21, menos 42, 21 vezes 2, menos 42, e menos 3. Tá? Então, nosso produto misto vai ser dado 11 menos 4, menos 14 são menos 3. Né? Aqui internamente do parênteses a gente vai ter menos 47, com o menos então mais 47. Então menos 3 a gente vai ter aqui 44. O módulo de 44 é 44, então o volume desse paralelepípedo ele vai ser 44 unidades cúbicas ou unidades de volume. Tá? Pessoal, esse vídeo fica por aqui e eu volto no próximo trazendo mais alguns exemplos. Grande abraço!